Eu estava comentando com a minha esposa aqui agora, a respeito de como a gente é incrédulo, de como a gente é covarde, de como a gente é frio, indiferente, como a gente é egoísta e como nós não merecemos a misericórdia de Deus. Ah, por que não merecemos? Eu nem sou culpado de nada do que fizeram de errado, exatamente. Também não sou culpado. Mas tem um que culpa a gente dia e noite sobre tudo que aconteceu de errado. E esse que culpa a mim, que culpa você, que culpa nós, que culpa a humanidade de ter feito algo errado, é porque ele induziu a humanidade ao erro. E todos nós nascemos no erro. Então, ninguém pediu para vir no mundo nem para viver essas histórias, certo? Essa é a realidade que nós já nascemos no erro. Tanto que eu nasci no erro que quando menos de um ano de idade, eu sabia brigar, eu sabia eu já ficava nervoso, né? Eu já falava aquilo que palavras erradas, menos de um ano de idade. Assim, começando então, na verdade, quando a gente é criança, né, bebê, a gente já começa a ficar nervoso. Quando o bebê fica nervoso, isso já é o erro no ser humano, porque dentro deste mundo aqui, nós nascemos assim. Agora, Jesus falou uma vez, você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você vai, ou seja, viemos de algum lugar que não éramos assim, mas estamos aqui para passar por este lugar, que nós não devemos viver isso aqui, dessa forma, dessa maneira. Então, é como a gente vê, nascemos aqui numa prisão, e o Filho de Deus, o qual eu acredito que nós tínhamos um relacionamento com ele antes, não estou falando de reencarnação, não. Estou falando que a gente veio de alguma parte, de algum lugar, que Deus nos trouxe aqui e nos vestiu desse corpo. Então ele veio para nos libertar aqui, para nós vivermos a liberdade que nós tínhamos com ele antes. Mas agora, aqui neste mundo. Bom, o que eu estava falando com a minha esposa é a respeito do livro de Neemias. Neemias começa a contar aqui um relato sobre o povo de Israel que, no capítulo 9, que se arrependeu e começou a invocar a Deus. Mas para isso o povo teve que sabia que as coisas não estavam indo bem, não estavam indo para frente, não estavam andando as coisas. Então ele falou, não, tem alguma coisa errada, nós sabemos o que é errado. Eles se colocaram para jejuar, eles se apartaram das pessoas que tinham adotado um estilo de vida errado e errada assim na concepção, né, das coisas que são desonestas. Todos nós entendemos o que é desonesto, o que é injusto, o que é inapropriado, né, o que não é saudável. Então, todos nós entendemos isso, certo? Bom, enfim, olha só. Aí aqui está dizendo no capítulo 9 a respeito do que o povo que ele faz, o povo traz à memória, aqui no capítulo 9 de Neemias, eles fazem um jejum, um propósito, certo? Para alcançar um objetivo na vida com Deus, e ele começa a relatar o que Deus fez no passado, libertando a gente ali da escravidão, e no processo todinho do deserto, que nós passamos pelo deserto, que Deus tirou a água da rocha, que Deus nos deu maná do céu, né? E que Deus protegeu a gente, né? Coluna de fogo, que nem aqui, ó. Olha só, ele fala aqui, ó. O Senhor lhe concedeu o teu bom espírito para ensinar. Não negaste para a boca o teu maná e lhe deste água na sua sede. E antes ele fala aqui, que mesmo assim o povo negou o Senhor e fez um bezerro de ouro e começou a adorá-lo, dizendo que esse bezerro que tirou ele do Egito, da escravidão, e começou a adorar o bezerro, dizendo que é o bezerro que é feito. Como a gente é ignorante, como que nós, às vezes nós não reconhecemos nada que Deus faz, às vezes a gente tem que estar na lama, para que a gente possa ali na lama falar, meu Deus, eu estava vivendo ali uma bênção, dias de bênçãos, estava vivendo dias maravilhosos, de paz, e agora eu não tenho paz, agora eu não alcanço nada, agora as coisas não acontecem, agora eu estou vivendo no limite. Antes eu não tinha limite, antes eu tinha alcance, poder de alcance, né? De vários jeitos, de várias formas. E hoje eu não tenho mais esse poder de alcance na sociedade, na minha vida, na minha família. Então, às vezes a pessoa ali, só naquele momento que ela cai,
que ela começa a perceber que ela precisa tanto de Deus. Ela começa a reconhecer que ela estava abençoada, que ela tinha uma vida, que ela era protegida, guardada, que Deus estava abençoando, mas ela começou a tomar caminho errado, começou a tomar direção errada, começou a olhar para o lado errado, começar a olhar e buscar as coisas que não eram de um espírito de gratidão com Deus, mas de não estou nem aí, tanto faz, eu já tenho, o meu dinheiro é o meu seguro, a minha segurança, minha saúde, minha vida, minha família, né? Então, às vezes, as pessoas caem nesse erro. Então, esse povo aqui as coisas começaram a dar errado ali, porque é assim que acontece, quando você começa a olhar para aquilo que não deve, quando você começa a viver aquilo que não deve, quando você não reconhece Deus nos seus dias, igual está escrito que eu devo reconhecer Deus nos meus dias. Então, as coisas começam a dar errado e a pessoa toma um tapa da realidade. Fala, olha só, Deus, o Senhor, eu estava numa terra abençoada, numa vida abençoada, e agora eu não estou vendo mais suas bênçãos. Então, a pessoa começa a clamar. É isso que aconteceu aqui. Então, Neemias, o povo ali começou a chamar, a clamar a Deus, falando, não, nós precisamos largar tudo, parar com tudo, nossos hábitos, fazer o jejum, e começaram a relatar aqui. Então diz, no 21, no versículo 21 do 9 de Neemias, desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, ainda tá fazendo lembrança daquilo que aconteceu, e nada faltou a eles. As suas vestes não envelheceram, nem os seus pés ficaram inchados. Também lhe deste reinos e povos. Eles repartiste porções, assim possuíram terra de Sião, saber a terra do rei Reizom, e a terra de Og e do rei de Bazã. Multiplicou os seus filhos e abençoou a estrela e tal. E vai, olha só. Aí, meu Deus, como é que pode, né? Segundo a tua misericórdia. Olhando para isso e para aquilo e para tudo, para minha própria vida agora, eu percebo em mim o quanto falta de Deus em minha vida, o quanto falta de Deus na minha vida. E eu espero que eu veja isso todos os dias e que você possa ver isso. Às vezes a gente está numa sequência que está dando tudo certinho. Tudo certo, está dando tudo certo, é tudo maravilhoso. E o mundo, e os seus desejos, os seus sonhos, suas coisas, cega, esfria, deixa nós indiferentes. Nós não olhamos para Deus, não reconhecemos, mas quando passamos por dificuldade, algum tipo de dificuldade, qual que seja no relacionamento, seja financeiramente, seja, sei lá, uma calçada da sua casa que você não está conseguindo arrumar, um arroz que não está conseguindo comprar, uma carne, né, que você não está conseguindo comer, você passa por uma situação, qual que seja, talvez você tenha poder de compra total, mas sente um vazio, uma dor aqui dentro que é a dor do coração. Só Jesus, só o Filho de Deus, só o Espírito de Deus pode ajudar, desafogar, desufocar, libertar e te deixar uma pessoa livre para você respirar um pouco mais. A paz, tchau.